E aí, pessoal, tudo bem? Dia de Santo Antônio, 13 de junho de 2016. Eu sou Robson Júnior, essa é a TV Nazaré, canal 53, uma empresa da Fundação Dom José de Medeiros Delgado Fundel. Nós estamos juntos em mais um noticiaboa.com e hoje um programa especial que trabalha principalmente a história, o resgate histórico de um homem especial. De origem rica, ele era um homem de grandes posses, mas com o passar dos anos ele foi se envolvendo com as causas humanitárias. Não é à toa que hoje, em todo o Brasil, em vários lugares do mundo, muitas são as igrejas de Santo Antônio de Pádua, as pessoas vão lá para pedir um milagre. E há muitas histórias de milagres que você vai acompanhar no programa, no esforço de voluntários, repórteres voluntários hoje, aqui em São Luís e até em Angra dos Reis, lá no Rio de Janeiro, num frio de 9 graus. 9 graus no Rio de Janeiro é uma coisa muito, muito fria, não é? Maranhenses que estão lá e que resolveram participar com a gente aqui no programa. O Simar, por exemplo, que é voluntário, ele mora na cidade operária e foi ouvir tanto as mulheres no preparo das comidas, nas guloseimas para o festejo de Santo Antônio, como também foi acompanhar uma festa que aconteceu à tarde, com o aniversário de 3 anos de fundação das capelinhas da paróquia Nossa Senhora Mãe da Divina Misericórdia. Aconteceu à tarde essa confraternização que reúne 32 capelinhas e nós vamos acompanhar a Dorivan Lima, que é estudante de jornalismo e também é cantora, todo mundo conhece ela das celebrações na igreja. Ela está fazendo o cerimonial do festejo de Santo Antônio. Ela resolveu parar um pouco também para nos trazer histórias, muito boas histórias contadas aqui dentro do noticiaboa.com em relação a milagres que aconteceram. São histórias muito boas que nós vamos acompanhar aqui nesse programa, nesse dia 13, dia de Santo Antônio. Nós vamos começar fazendo uma reflexão sobre o Evangelho de Mateus. A gente sempre pede. Eu sei que você agora talvez esteja no corre-corre, talvez esteja, não sei, dirigindo um carro, para um pouco, ou então em casa. Você pode estar me acompanhando pela TV Nazaré, canal 53, ou está nos vendo em algum momento do dia, não sei qual é o momento, não sei onde você vai estar, não sei como é que está a sua cabeça e o seu coração. Mas sei de uma coisa, todos nós ficamos num corre-corre danado e quase sempre nós só clamamos pelo nome de Deus diante da adversidade, diante da dificuldade, da dor extrema, da perca de alguém. Mas agora é hora da gente dedicar aquele momento de ouvir a boa notícia, que é exatamente o Evangelho, essa boa nova numa tradução muito fácil da gente compreender. Evangelho significa boa nova. Então, hoje o Evangelho é tão pequeno, mas de uma grandeza imensa. Vamos acompanhar então o Evangelho do dia aqui no noticiaboa.com. E não há notícia melhor do que as notícias do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos acompanhar. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 5, versículos de 38 a 42. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Porém eu vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também um manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedires e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ouviram? Olho por olho, dente por dente. Jesus nos coloca diante de uma outra realidade, não é? A realidade é, se forem te bater, oferece o outro lado. É porque, sabe de uma coisa? Existe um provérbio popular que diz que quando não quer, dois não brigam. E às vezes,
Não é com fogo que você combate o fogo. Se um dedo é apontado na sua direção, recolha-se na sua humildade. E isso, de alguma forma, não sou eu que estou dizendo, mas a experiência de várias pessoas, estou repetindo o que várias pessoas em várias situações. Até eu mesmo, em algumas circunstâncias, embora não tenha tido muitos debates e brigas ao longo da minha vida. Mas quando alguém avança para você, lembre-se do exemplo de um que tinha uma paixão imensa por Jesus, Mahatma Gandhi. Quando chegava aquele grupo de Mahatma Gandhi com os soldados ingleses, ele pedia que todos se atirassem no chão. Os guardas apontavam as armas e o que eles faziam? Avançavam para cima dos guardas? Não, se atiravam no chão. E os guardas não sabiam o que fazer. Jesus está dizendo que é preciso que a gente combata, faça o bom combate, mas exatamente sem o fogo que vem do lado de lá aqui para a gente. Nessa observação e principalmente nessa reflexão sobre o Evangelho de Mateus. Nós vamos agora trazer a mensagem do Papa. O Papa nos coloca diante do jubileu dos enfermos e nos faz observações muito interessantes sobre a doença. A doença, às vezes, diz Francisco, ela nos coloca diante de pessoas que às vezes não nos viam há tanto tempo. Então, a doença ela não é uma desnecessidade ou uma desgraça, me permitam a expressão. Muitas das vezes, numa família vem alguém assim com uma doença, às vezes todos estão separados. Aí fulano apareceu doente, todos se reúnem em volta daquela pessoa. E aqueles corações que estavam talvez embrutecidos pelo tempo, com alguma dificuldade nesse relacionamento, eles ficam exatamente de uma forma, batem num compasso de amor. Vamos acompanhar a reflexão de Francisco a respeito dessas enfermidades de cada um de nós. Sono stato crocifisso con Cristo. Estou crucificado com Cristo. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. O apóstolo Paulo usa palavras muito fortes para expressar o mistério da vida cristã. Tudo se resume ao dinamismo pascal de morte e ressurreição recebido no batismo. De fato, cada um, pela imersão na água, é como se tivesse morrido e fosse sepultado com Cristo. E quando reemerge dela, manifesta a vida nova no Espírito Santo. Esta condição de renascidos envolve a vida inteira, em todos os seus aspectos. Também a doença, o sofrimento e a morte ficam inseridos em Cristo, encontrando nele o seu sentido último. No dia de hoje, jornada jubilar dedicada a todos aqueles que carregam os sinais da doença e da deficiência, esta palavra de vida tem uma ressonância especial na nossa Assembleia. Na realidade, todos nós, mais cedo ou mais tarde, somos chamados a encarar e, às vezes, a lutar contra as fragilidades e as doenças, nossas e alheias. E como são diferentes os rostos com que se apresentam estas experiências, tão típica e dramaticamente humanas, mas sempre nos colocam de forma mais aguda e premente a questão do sentido da vida. Perante isso, no nosso íntimo, pode algumas vezes sobrevir uma atitude cínica, como se fosse possível resolver tudo suportando ou contando apenas com as próprias forças. Outras vezes, pelo contrário, coloca-se toda a confiança nas descobertas da ciência, pensando que certamente deverá haver, em algum lugar da Terra,
um remédio capaz de curar a doença. Infelizmente, não é assim. E ainda que existisse tal remédio, seria acessível a muito poucas pessoas. A natureza humana, ferida pelo pecado, traz inscrita em si mesma a realidade da limitação. Conhecemos a objeção que se levanta, sobretudo nestes tempos, à vista de uma vida marcada por graves limitações físicas. Considera-se que é impossível ser feliz uma pessoa enferma ou deficiente porque incapaz de realizar o estilo de vida imposto pela cultura do prazer e da diversão. Num tempo como o nosso, em que o cuidado do corpo se tornou um mito de massa e, consequentemente, um negócio, aquilo que é imperfeito deve ser ocultado, porque atenta contra a felicidade e a serenidade dos privilegiados e põe em crise o modelo dominante. É melhor manter tais pessoas separadas, segregadas em qualquer recinto, eventualmente dourado, ou em reservas criadas por um compassivo assistencialismo, para não estorvar o ritmo de um bem-estar falso. Por vezes, chega-se a sustentar que é melhor desembaraçar-se o mais rapidamente possível de tais pessoas, porque se tornam um encargo financeiro insuportável em tempos de crise. A realidade, porém, como é grande a ilusão em que vive o homem de hoje, quando fecha os olhos à enfermidade e à deficiência. Não compreende o verdadeiro sentido da vida, que inclui também a aceitação do sofrimento e da limitação. O mundo não se torna melhor quando se compõe apenas de pessoas aparentemente perfeitas, mas quando crescem a solidariedade, a mútua aceitação e o respeito entre os seres humanos. Como são verdadeiras as palavras do apóstolo: o que há de fraco no mundo é que Deus escolheu para confundir o que é forte. O Evangelho deste domingo apresenta-nos também uma situação particular de fraqueza. A mulher pecadora é julgada e marginalizada pelos circunstantes, mas Jesus acolhe-a e defende-a, porque muito amou. Tal é a conclusão de Jesus, atento como está ao sofrimento e às lágrimas daquela pessoa. A sua ternura é sinal do amor que Deus reserva àqueles que sofrem e são excluídos. Estamos de volta. Esse é o programa noticiaboa.com pela TV Nazaré, canal 53, ou através das nossas redes sociais, para você que nos acompanha em iPhones, smartphones, enfim. Hoje nós vamos ter o Santo do Dia. E o Santo do Dia é exatamente Santo Antônio de Pádua. Você vai acompanhar aí, está acompanhando algumas imagens ao fundo da cidade, imagens das pessoas também, aqueles que ao longo de tantos anos vêm nessa devoção. E é curioso, esse homem veio de um local de posses, era um homem de posses, não é? Ele nasceu em Pádua, daí o nome, da região Veneto, rica por belezas naturais, obras de arte, arquitetura, antiga cidade universitária que possui uma ilustre história acadêmica, inclusive. Mesmo sendo uma atraente cidade, o que leva tantas pessoas até ela é a história, bela história de Santo Antônio. Fernando de Bulhões e Taveira nasceu em Lisboa. Ordenado sacerdote entre os cônegos regulares de Santo Agostinho,
deixou-se fascinar pelo ideal franciscano por ter visto os corpos dos 5 primeiros mártires franciscanos de Marrocos. Entrou no convento de Santo Antônio de Coimbra, onde recebeu o nome de Antônio. Em 1221, participou do capítulo geral da Ordem Franciscana e viu São Francisco. Pregou com eficácia contra os hereges, dirigindo-se de preferência ao povo. A Quaresma de 1231 assinalou o vértice de sua pregação, em que predominam as solicitações sociais. Sua basílica é o principal monumento de Pádua e uma das principais obras de arte do mundo. Foi iniciada em 1232, possui 115 metros de comprimento, 38 metros de altura, chegando a 68 com torres. É rodeada por 8 cúpulas e o seu interior é construído em forma de cruz latina. São muitas as histórias contadas a respeito de Santo Antônio. Milhares de pessoas ocorriam de toda parte para ouvir os sermões de Antônio. O seu cristianismo não era monótono, mas tendia à austeridade. Mesmo assim, não desencorajava os penitentes. Conta-se que, em uma quaresma, o povo de Pádua não iria antes trabalhar antes de ouvir Antônio falar sobre a palavra de Deus. E ele, já muito debilitado, falava ao povo em cima de uma nogueira em Campo Sampiero. Numa tarde, um conde dirigiu-se à cela de Antônio e, ao chegar, viu sair de uma brecha um intenso esplendor. Empurrou delicadamente a porta e ficou imóvel diante de uma cena prodigiosa. Antônio segurava nos seus braços o menino Jesus. Quando despertou do êxtase, pediu ao conde que não revelasse a ninguém a aparição celeste. Ele é honrado com o título de doutor evangélico. Seu culto é um dos mais populares da história e apressou sua canonização, ocorrida 1 ano após a sua morte. A devoção dele é uma devoção fantástica de tantas e tantas pessoas. Foi muito rápida o período de canonização, porque milagres já foram identificados ali muito próximo, logo após a sua morte. Nós vamos para o intervalo, porque na volta nós vamos trazer algumas dessas histórias aqui mesmo em São Luís ou até em Angra dos Reis, através de um esforço de reportagem de voluntários que hoje resolveram fazer parte aqui do programa. O Cimar Lima, o Cimar Ribeiro, da Cidade Operária, a Dorivan Lima, aqui de São Luís, que você conhece muito bem, nos cânticos da igreja, e ainda a Amanda Félix, que mandou histórias lá do frio de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. A gente volta depois do intervalo para contar essas histórias.